Fala, minha gente, estamos chegando, boa tarde. Amores, muito boa tarde. Terça-feira, nosso encontro de todas as tardes. O seu trio quer dizer, a Cadê? dupla por enquanto, tá é possível chegando. que ele chegue ainda daqui a pouquinho. Pegou trânsito aí, um acidente, mas ele está bem, o acidente não foi com ele. Mas a gente vai por aqui com você até as 4 da tarde no seu Entre Família e o tema hoje é educação, Abinal. Pois é, Darleide, vamos falar sobre educação invisível. Que educação invisível é essa? Eu educo sem a criança ver como, né? Mas esse tipo de educação é o quê? É o que você ensina sem perceber. Porque assim, ó, os pequenos, eles estão atentos a tudo que a gente faz, não só o que a gente fala, né? Da boca para fora sai muita coisa, mas a nossa posição, o nosso agir, né? Que eles vão observando tudo, fala muito. Já diz um pensamento que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Acho que é bem por aí. A gente vai falar de exemplos na educação, aquele sentido que é uma criança ser ensinada para além das palavras. E eu estou muito feliz, porque a convidada de hoje é assim uma sumidade. Ela é uma querida, um currículo extenso, mas é de um coração, que é o que eu mais amo. Thalita Silva, doutora em educação, palestrante, pregadora, ela é maravilhosa. Então, o programa de hoje, sensacional. A pregação dela, menina, sensacional. É maravilhosa. Então, desde agora já vai aí mandando as suas perguntas, tá bom? Sobre educação, exemplo, como lidar com seus filhos. E o que mais que nós temos hoje? Teremos hoje aqui também um VT, onde você vai ver algumas crianças ali um pouquinho longe dos pais. O que elas vão fazer diante daquilo que os pais pediram e tendo uma outra pessoa meio que influenciando a fazer a vontade delas. E, gente, fazendo contraponto com a ordem dos pais, né? Eita. Ai, hein? J. Terres, diretor do Anjos da Esperança, do projeto Anjos da Esperança, vai também dar uma passadinha por aqui para contar pra gente de uma novidade que está chegando no Anjos da Esperança. E você vai ficar sabendo aqui no programa de hoje também. Tem a sua participação, interação, tem isso e muito mais. O seu Entre Família só está começando. Verdade. 30 segundos e já estamos de volta. Educação invisível é o tema de hoje, exemplos que a gente deixa para os nossos filhos através das nossas atitudes, as nossas ações, que falam muitas vezes muito mais do que palavras. E a criançada vai aprendendo, viu? Só não aprende quem é o quê? Reborn. Não tem como entrar na cabeça plástica, robótica dos reborn aí, viu? Mas, gente, fenômeno que tem alguém crescido, deve estar ganhando muito dinheiro. Ou se tá, cada bonequinho. Ano passado... Você viu o preço? Não vi, mas assim, eu vi Até um montante. R$10 mil, mais ou menos. No ano passado, rendeu cerca de 1 bilhão. Falando no mundo, né? Mais de 1 bilhão em dinheiro das vendas desses bonecos que já estão na praça há mais de 10 anos. Não é nenhuma novidade. Eu fico pensando, será que o que está acontecendo é alguma jogada de marketing? Será que todos estão caindo na cilada de um movimento de marketing? Sei lá, porque tá muito estranho, gente. De repente isso bate lá no Senado, na Câmara dos Vereadores, bate aí na nossa conversa, na nossa timeline, toda hora. Não é possível que tenha aberto uma casinha e saiu de dentro essa loucura assim do nada. Prefeituras querendo colocar um dia específico para isso no calendário, enquanto outras colocando lá quem chegar no SUS levando bebê reborn vai ser internado sem consentimento. Chapecó, sério? Santa Catarina, prefeito de Chapecó. Mas aí eu quero incluir também os videogames dos meninos que ficam jogando videogame. Ninguém diz que isso também é alguma coisa para ser tratada, hein? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente também está considerando muito isso, porque é do universo feminino. Então tem umas mulheres loucas por aí. Eu quero oferecer tratamento, se é alguma coisa assim fora do normal, nesse sentido real. Então vamos tratar de outros aí também necessitados. Só para pensar, imagina. Fato é que tem se visto aí muitas pessoas com a cabeça fora do lugar, né? Pensamento. Tem seu lugar terapêutico? Tem o seu lugar terapêutico. Isso existe. Mas eu tô falando dessa mídia toda sobre esse assunto que está se tornando assim já fora do padrão do que poderia ser um comentário de algo pontual aqui e acolá. Isso não é de se desconfiar. Meus amores, mas o tema de hoje é educação.
E não estamos muito longe do que falávamos agora há pouco. Talvez seja até o caso de a gente ouvir a doutora Thalita daqui a pouquinho, para citar essa questão. Mas vamos perguntar a você aí de casa. Tem alguma coisa que você observa seus filhos fazendo, mas que são uma repetição, que eles estão fazendo é repetição daquilo que você tem também ao longo da vida mostrado a eles? O que você já observou que o seu filho aprendeu com você pelo exemplo? Ou o que você aprendeu com seus pais somente pelo exemplo? Conta pra gente no 983-1502-49. Vamos lá, interaja, participe com a gente. Estamos esperando aqui sua interação, é ao vivo para isso, para ter você participando com a gente, interagindo o tempo todo aqui no Entre Família. Falando em interação, vamos trazer agora, para a gente conferir aqui, exemplificando um pouco do que a gente está falando, de crianças que imitam o exemplo dos adultos, dos mais velhos, nem sempre do pai ou da mãe, mas de pessoas que estão ali no mesmo convívio com elas. E a gente tem um vídeo muito legal e até divertido para a gente poder acompanhar agora. Confere com a gente aí. Ai, que bonitinho, gente, um bebê. Ó, vê o pai sentado no sofá, a mesma posição, meu gente, ó, imitando o vô andar. Ah, olha quem tá imitando. De roupãozinho. Olha isso, gente. Isso é real. Olha, show. Que é? Olha a mesma posição. Olha como observa para fazer igualzinho. Tá repetindo já. Observa para fazer igual, gente. E ninguém tá dizendo, ó, faz assim, ó, faz igual eu tô fazendo. Né? Imita. Não, que não. bonitinho. Eles estão fazendo por quê? Vai observando. E interessante que são comportamentos que a gente vai repetindo. Não é uma vez só que a gente fez, olhou e já vai fazer igual. Geralmente é algo que a gente vai fazer. Nós também, depois de adultos, passamos a repetir o comportamento de outras pessoas. Só que a diferença é que agora a gente tem, deveríamos ter maturidade para termos percepção, decisões mais maduras vão ser exigidas. Mas a gente também vive por repetição. O quê? O que tem gente que já está pensando na possibilidade de comprar os bebês de plástico por verem outros nutrindo essa realidade. E assim do jeito de a gente se vestir, do jeito de a gente falar, do jeito de a gente viver, do jeito de a gente comer. Né? A gente vai repetindo o que outros fazem. E ser humano, né, gente? Vou ali buscar a doutora Thalita Regina Garcia. Doutora Thalita, ela é natural de São Paulo, formada em pedagogia, mestrado em educação, doutora em educação e é uma querida que eu amo demais. Vem pra conversar com a gente. Eu que vou ficar aí para conversar com ela. Então, deixa eu levar minha colinha. Já leva aí. Eu amo. Obrigada, querido. Então, vamos lá. Um chazinho quentinho por aqui, no meio da tarde. Tudo bem, amada? Delícia, tudo ótimo. Tudo bem, meu amor. Privilégio. Não é verdade que nós adultos também repetimos comportamentos? Imagina as crianças. Sem dúvida. Contudo, essa faixa etária do vídeo é a faixa etária que aprende predominantemente por imitação, que a gente chama, né, uma teoria da psicologia de aprendizagem observacional ou por modelagem. Né? Então, a aprendizagem por modelagem, principalmente nessa faixa etária do vídeo, que retratou tão bem, é a que mais predomina, né, nessa faixa etária. Mas adultos também aprendem, os sábios também aprendem. Exato. Né? A gente aprende no ambiente profissional, a gente aprende a partir do erro dos outros também, né? Então, essa teoria da aprendizagem por modelagem fala da questão vicária, como é que a gente poderia chamar de reforço vicário. Reforço vicário é quando você vê que não deu certo o comportamento do outro, que não foi legal o comportamento do outro, então você evita aquele comportamento, né? É chamado de reforço vicário. Então, a gente aprende, sim, como adulto, observando, graças a Deus que a gente tem a oportunidade de aprender assim, não só
experimentando, caindo, tropeçando, mas pela observação a gente aprende, sim. Doutora Thalita, é interessante que nesses vídeos que nós mostramos ali, nós vimos crianças pequeninas e exatamente repetindo gestuais, modo de andar. Temos estudos, temos comprovações de que a partir de que idade? A gente pode pensar num bebê de colo, já observando para repetir? Arleide, a partir da vida intrauterina. Os estudos recentes da neurociência, eu sou da área da educação, eu não sou da área da psicologia, mas para entender o fenômeno, eu passeio na área, né, da psicologia, porque a gente tem que estudar, inclusive, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, enfim. Mas na vida intrauterina, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Os hábitos alimentares da mãe, hoje já se sabe que o bebê lá dentro do útero adquire preferências de sabores, preferências alimentares a partir dos hábitos alimentares da mãe. Sabores já influenciam o bebê lá dentro. Então, a mãe depois vê um bebê de 2 anos que não quer comer determinadas coisas e vira para o pediatra e fala assim: eu não sei por que ele não gosta de comer isso. O pediatra pergunta da mãe: mas você tem hábito de comer isso? Então, a influência começa na vida intrauterina. E eu sou até mais ousada em dizer que antes mesmo de você conceber, suas crenças, seus valores, seus princípios já vão determinar as crenças, os valores, os princípios de quem você vai gerar um dia. Então, essa influência silenciosa começa quando eu estou me tornando capaz de gerar um bebê. Quando eu estou me tornando adolescente, por exemplo, me constituindo um indivíduo, formando a minha individualidade, eu já estou determinando o tipo de filhos que terei. Silenciosamente. Silenciosamente também, num dos nossos encontros, nós abordamos a fé como também sendo ela modelada pelos seus pais. A gente ensina fé, crenças, religião, digamos, em maior ideia do que ela significa, nesse mesmo modelo de aprendizagem dita invisível. Exatamente. E você sabe, Darleide, que valores e crenças não tem outra forma de ser ensinado. Não tem, né? A gente acha que pelo discurso, pela bronca, pela repreensão, quando na verdade você ensina muito mais valores, crenças, fé, princípios pela modelagem, pelo silêncio, né? Pelas suas atitudes. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando a gente estuda isso de perto, a gente vê um impacto, principalmente quando a criança não tem ainda o vocabulário. É incrível, porque você vai ensinar, por exemplo, princípios, valores, virtudes. Você vai ensinar algumas virtudes para uma criança que ela ainda não tem um vocabulário construído, ela não tem ainda abstração. Você vai falar honestidade para uma criança de 2 anos. Ela não entende, ela não abstrai, porque é uma virtude. Como você ensina? Por meio de atitudes. Então, quando ela está construindo de 0 a 3 anos, toda a base para o que vem depois não é por palavras, mas é por atitudes. Lindo. Aprendendo daí, Binal? Opa, é demais, hein? E isso é muito forte, né? Aquilo que a gente vai trazendo já do passado, a nossa formação, a gente vai trazendo isso para os nossos filhos também. E eu quero que você de casa interaja com a gente, participe, mande aí sua pergunta, dúvida ou mesmo experiência do que talvez tenha vivido dentro desse assunto que a gente está falando aqui. Você de casa aí, já percebeu no seu filho, filha, eles fazendo alguma coisa que você faz, não percebia, na hora que você vê, tá ali aquela criaturinha te imitando, ou você mesmo, talvez copiando aí dos seus pais também? Compartilha com a gente, 12983150249. Mas, falando falando um pouco sobre dúvidas agora, entrando no assunto de dúvidas, você já teve alguma pergunta aí relacionada à Rede Novo Tempo de Comunicação? Mas por que isso? Por que aquilo? Como funciona aqui ou ali? Eu queria saber para quem que eu pergunto.
Aí muita gente liga, às vezes, num telefone lá de pedir estudo bíblico, quer fazer pergunta e tal, e não sabe ao certo onde encontrar as respostas. Digo para você, tá vindo algo, ou melhor, algo novo, um programa para te ajudar. Jota Teres vai explicar pra gente. Como é que você tá, Jota? Tudo bem? Prazer estar aqui no Entre Família. Prazer é nosso receber aqui o diretor do Anjos da Esperança para compartilhar com a gente de uma novidade que está chegando aí, um novo quadro que estreia hoje, Jota. Estreia hoje, eu estou trazendo em primeira mão aqui no programa Entre Família. É um quadro para você que é um telespectador da Novo Tempo, que tem dúvidas, né? Muitos dos nossos doadores Anjos da Esperança têm dúvidas relacionadas a Novo Tempo. Então a gente pensou assim, nada melhor que o próprio pastor Antônio Tosses, né, conhecido como Pastor Toninho, responda essas perguntas. Então eu vou ser ali uma espécie de Tito Rocha, sabe? Vou pescar aquelas perguntas e vou trazer para o pastor Toninho, mas não são perguntas bíblicas, são perguntas relacionadas a Novo Tempo, do tipo, sabe? Por exemplo, hoje, no nosso quadro, quando for estrear, a pergunta que a gente vai tirar é por que a Novo Tempo não envia Bíblias, Abinal? Olha, está aparecendo aí, ó, para as pessoas de casa um trechinho, né? E depois a gente, quem sabe, até pode mostrar, né, Abinal? Dar um spoiler para o pessoal de casa sobre esse quadro que a gente produziu com o pastor Toninho aí, que está aparecendo na imagem. Muito bom mesmo. E aí, como é que a pessoa faz para entrar em contato? Porque é o que você falou, muitas dúvidas a serem respondidas. Eu quero que a minha pergunta seja pescada lá, assim como na Mira da Verdade, né? Pesca aí, Jota. Como é que faz para participar, mandar as perguntas? Qual é o contato que manda? É muito simples, você vai anotar aí no seu WhatsApp, é o 12 981 74 0057. Este é o WhatsApp da produção do programa Anjos da Esperança. Qualquer dúvida que você tiver relacionada a Novo Tempo, você pode mandar para o 12 981 74 0057. É diferente, né, Binal? Esse WhatsApp é diferente do WhatsApp do Anjos da Esperança ou qualquer WhatsApp da Novo Tempo. Esse é um WhatsApp separado para a gente responder as perguntas do quadro Papo com o Diretor. Ah, legal. Vamos repetir então para quem está em casa aí, já anotar. Pega caneta e papel lá e já anota esse contato. Tem dúvidas? Anota esse contato. Pegou aí? Vai lá, correndinho, pega. Isso, quem sabe perto da televisão mesmo já tem uma caneta ali, tem um papel, já fica para anotar. Pegou? Então, beleza, já anota aí que o Jota vai repetir para a gente. 12 981 74 0057. Este é o nosso WhatsApp da produção do programa Anjos da Esperança. Legal, ó, vai ficar aparecendo aqui na tela também, ó, aqui, ó, vai ficar aparecendo, pronto, chegou. Tá aí para você já anotar também. Agora, Jota, já aproveitando que você está aqui, mês de maio, mês de doação especial do projeto Anjos da Esperança, e o que até esse quadro aqui tem a ver com esse mês de doação, tem a ver com o que o telespectador que está acompanhando a gente vai poder ajudar, contribuir também. Abinal, nós estamos comemorando agora em maio 19 anos de história do projeto Anjos da Esperança. E nada melhor do que a gente oferecer um presente para esse projeto que tem sustentado toda a rede Novo Tempo de Comunicação. Então, por isso que neste mês de maio nós estamos pedindo o seu apoio extra. Se você já fez a sua doação agora de maio, nós pedimos que você faça uma doação extra. E para quê, Abinal? Para que a gente possa construir um novo site e um novo aplicativo para os nossos doadores. Porque a gente escancarou a porta, essa é a palavra, esse é o termo. A gente escancarou a porta dizendo que muitos dos nossos doadores não estão recebendo o boleto, o carnê, por N fatores. Sim. Então agora, imagine, Abinal, se nós tivéssemos um aplicativo, um site que ofereceria mais tecnologia, mais transparência para esse doador, mais acessibilidade ali na palma da mão. Hein? Mas a gente precisa construir esse site e não é nada barato. Sabe? Pois é, isso que eu já ia perguntar, viu? Talvez alguém tá pensando, mas faz um aplicativo, um site, entra lá, faz até um meu site neto e sabe tal. fazer? Não é bem assim. Calma, não é bem assim não, viu? Pra quem dera criar, fosse, né? Pois é, e para trazer todas essas informações, transparência em todo o processo de doação, para quem está em casa saber, né? Doei R$50, o que está sendo feito com esses R$50? Vai dar para acompanhar tudo bem certinho, né, Jota? Eu sou Anjo da Esperança, você é Anjo da Esperança, né, Binal? Há tantos anos. Imagina a gente ter na nossa palma, da nossa mão ali, acompanhando cada doação que a gente faz. E sem falar que aquele anjo que ainda prefere doar pelo boleto, pelo carnê, vai ter ainda a facilidade de baixar no seu celular e só copiar o QR Code ali, copiar, na verdade, QR Code não, né? Copiar o código de barras. O código de barras, Copiar o código de barras, ir no seu banco e fazer o seu depósito, você que é Anjo da Esperança. Então, a gente tem esse sonho de ter um novo site, de um novo aplicativo, mas a gente está pedindo essa colaboração extra agora neste mês de maio, porque os recursos que chegam ao longo do mês é para pagar os nossos funcionários, a estrutura da Novo Tempo. E quando a gente tem um novo sonho, como é o caso agora desse novo aplicativo,
a gente precisa de um apoio extra. Verdade. Então tá aí para você, quer fazer a sua doação, quer fazer parte junto com a gente do projeto Anjos da Esperança, mês de maio, mês de doação especial. Já é Anjo da Esperança, faz aquela doaçãozinha extra, então, para nos ajudar nesse projeto. Chave Pix, anjos@novotempo.com, tá aí para você. Jota, obrigado, cara, por trazer essas informações, novidades pra gente aí, né? Esse quadro Papo com o Diretor. Papo com o Diretor. Legal. Então, hoje, às 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília, você tem um encontro no programa Anjos da Esperança para responder a sua pergunta. Talvez você até a tenha. Você já perguntou por que a Novo Tempo não envia Bíblias? Essa é a primeira pergunta do quadro Papo com a Diretora. Boa, legal. Obrigado, Jota. Contigo, Darleide. Até eu fiquei curiosa, às 9 da noite, então saberemos por que a Novo Tempo não envia Bíblias, mas envia cursos bíblicos, não é? A gente se encontra daqui a pouquinho no seu Entre Família. Nós vamos continuar falando sobre educação, exemplos, a atitude dos pais sendo refletida na vida dos filhos, desde a vida intrauterina. Já foi essa primeira parte da conversa com a doutora Thalita Silva. E na volta também, ele já chegou, já está nos bastidores, Robson Aleixo, complementa ou vem completar de fato o trio da tarde. Até já. Simbora com o nosso Entre Família, TV Novo Tempo, tendo o prazer de ter a sua companhia. Tá chegando agora, tá conhecendo a Novo Tempo? Que coisa boa, fica com a gente porque esse é o canal da esperança. Traz mais esperança aí para sua vida em todos os sentidos, viu? Porque o principal é trazer Jesus para a sua vida, mais paz e alegria para o seu coração. Hoje a gente está falando aqui sobre educação dos filhos, aquela educação, aquele exemplo que você deixa que ele vai imitando. Às vezes, né, muitas vezes mesmo sem falar, você está deixando um grande exemplo ali para os seus filhos. E você pode interagir com a gente, mandando para cá a sua pergunta ou mesmo contando algo que você tenha vivido, algum exemplo aí que você, sem perceber, deixou o seu filho, percebeu o seu filho, né, reproduzindo algo que você fez. Mas eu não ensinei isso, mas ele aprendeu de você. Tem algo para compartilhar com a gente? Manda aí 12983150249. Como você já viu ali nos bastidores, pastor Robson Aleixo já está na área. Chega mais aí, pastor. Deixa eu receber o pastor Aleixo aqui também, né? Não, vamos receber, cara. Não é todo dia. É todo dia. Recebido pela boca de cena. Não é? Que isso, nosso convidado especial. Fica à vontade aí. Darleide, doutora Thalita, por favor, junte-se a nós aqui. Amanhã eu quero ser recebido no espaço da cozinha, tá? Vamos combinar isso aí. Vamos juntar aos bons. Como você está se sentindo hoje, Abinal? Seu primeiro dia de 40 anos? Menina, não é verdade? Thalita? Não é verdade? Hoje eu tô sentindo, parece que já o peso assim da idade. Que exagero. Na hora do almoço ali, eu deixei de almoçar para tirar um cochilo, você acredita? Você tá sabendo onde você deixou a chave do carro? No carro. Ficou no carro. Lembrou agora? Você quando levanta rápido, você tem que sentar de novo. A tonturinha não bateu ainda. Acho que até o final da semana deve ir, né? São essas coisas que a gente sente. Onde eu deixei a chave. Vamos voltar então ao assunto. Depois de nos lembrarmos do primeiro dia dos 40 anos do Abinal e que o Aleixo ontem ofereceu a ele uma lembrancinha. Em referência à sua pouca memória. Doutora Thalita está aqui com a gente agora, no nosso conjunto na sala, todos aqui completinhos. Tem VT agora, produção? Vamos que vamos, para as ruas, saber o que as pessoas dizem sobre educação do exemplo, é agora? Na verdade, a Luciene Bonfim, ela fez meio que um experimento social com as crianças, para ver, os pais estavam ali com as crianças. E aí, ou a mãe, né, explicou, vou dar uma saidinha, mas não mexe aqui, não faz tal coisa. Tá. E a Luciene foi aquela tentaçãozinha, sabe? Não, pega aí, menino. Ela foi a vozinha do mal. Foi aquela vozinha assim do mal. É isso que a gente vai ver agora? É isso que a gente vê agora, então hein? Tá. Bora ver? Tá, vamos lá. Vamos lá. Filho, eu vou precisar atender uma ligação aqui. Você não come por enquanto, tá? Me espera. Pode ser? Eu vou ali e já volto. Tá bom. Eu posso comer? Que a gente... Não pode. Não? Não pode. Não pode comer. Tá. Vai demorar muito? Espera. É coisa rápida. Tá. Vou fazer a ligação aqui e já volto. Tá bom? Pra onde? Eu vou ali, lá de cá, fazer uma ligação de emergência. Já volto. Será que seu pai vai demorar muito? Não sei. Eu amo marshmallow. Você gosta? Amo. Ai, será que a gente come um? Melhor não. Será? Seu pai é muito bravo? É bravo. É bravo? Ah, mas se a gente comer um só? Melhor não.
Hã? Não. Por quê? Ah, mas aí a gente vai conversando e vai comendo. E se ele demorar muito? É melhor a gente obedecer, né? Mas ele não sabe quantos tem aqui. Vamos ver. Ele não sabe quantos que tem aqui. Eu sei. É melhor a gente obedecer. Agora vou deixar assim, né? Você vai esconder? Agora meu pai vai ficar uma fera. Vai ficar uma fera? Mas ele não sabe, a gente coloca assim, ó, altinho. Ele nem vai perceber. Vou pegar só mais esse aqui. Ele tá vindo. Demorei muito? Ah, demorou um pouquinho. Demorou. Eu não comi. Deu tudo certo, né, Davi? A nossa conversa aqui. Os dois obedeceram, a gente não comeu nada. A gente não comeu nada, né, Davi? Eu vou comer uma uvinha. O que você acha? Será que ela vai demorar? Ai, eu vou pegar uma. Que delícia! Eu também. Você também vai? Você não vai esperar a mamãe? Não. O que você acha? Será que a gente espera ou não, mamãe? Vamos comer? Moranguinho? Ah, mamãe, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe voltou. E vocês comeram? Você comeu? Eu comi. E a Lara está comendo, não esperou a mamãe voltar. Ai, eu tô com muita vontade. O que você acha? Será que pode comer? Não pode? Cadê a mamãe? Tá demorando, né? O que você acha? Ai, eu vou pegar. Pode pegar, linda. Não, vou pegar só umzinho. O que você acha? Ainda a mamãe tá chegando. Come um. Será que pode? Será que a mamãe vai ficar brava? Não? E agora? Será que a gente come mais um? A mamãe chegou. Ué, você comeu? Você comeu o palmitinho? Mas não era para esperar o talher chegar? A mamãe trouxe o talher para você e para tia Lu. E agora, Heitor? A gente conta pra mamãe que a gente comeu ou não conta? Conta? Eu tô morrendo de vontade de comer um marshmallow. Ouviu o que a mamãe falou? A mamãe falou que não pode? Mas será que ela vai demorar? Ai, eu acho que não pode. Não. Só um. Só umzinho? Vou pegar. Eu vou cortar no meio, ela não vai... Não? Não. Você não quer umzinho? Só esse aqui, ó, ela nem vai perceber. Ai, vou pegar mais. Só mais um. Não. Ai, só mais um, Caio. Não. Mamãe, ela comeu. E você? Eu comi. Mas não acredita. Ela comeu primeiro. Ele comeu primeiro? E você também? Eu comi depois. Você comeu depois. Eu acho que eu vou pegar uma uvinha. Será? Isso aqui é uma uvinha bem pequenininha, mas agora a mamãe vai pegar um suco pra gente comer junto. Ah, entendi. A mamãe vai pegar um suco pra gente comer juntas, né? Ah, mas eu vou pegar só uma, porque ela não vai perceber. A mamãe não vai perceber. Você gostou? Tá delícia. Soltou. Soltou? Peraí que eu vou amarrar pra você. Experimenta. Eu
Eu tava esperando minha mãe pegar o suco. Você tá esperando a mamãe pegar. Mas então come uma uvinha. Pega uma uvinha. Experimenta seu iogurte. Esperando minha mãe pegar o suquinho pra mim fazer. Entendi, mas então experimenta só um pouquinho o iogurte, só um pouquinho. Não tem problema. Tá muito gostoso. Eita, que a mamãe tá chegando. Pode comer agora? Você vai contar pra mamãe que a gente comeu? A gente comeu. Olha só, ó o bigodinho aqui, ó. A gente comeu, mamãe. Não era pra esperar? Não. O suco? Não, ela vai tirar não. Você queria muito tomar o iogurte? Você gosta muito, né, filha? Você queria? Mas a mamãe falou que era pra esperar e a gente tomou. E agora? Eu não sei. Como vimos, as crianças observam tudo e, mais do que isso, imitam. Cada atitude que temos, mesmo as mais simples, pode se transformar em uma lição para elas. Por isso, mais do que ensinar com palavras, é preciso educar com o exemplo. Afinal, os pequenos aprendem em silêncio, ou seja, a educação invisível acontece nos detalhes, quando a gente menos percebe. E talvez por isso ela seja mais poderosa. Tem muito o que se dizer daí, né, Thalita? Uau! A gente tem a faixa etária para considerar, a gente tem um adulto que tem um poder muito grande sobre os pequenininhos. Aleixo que estava ausente até agora há pouco, você está aí pensando como educador também. Que como é perigoso você desidratar e como é fácil, se você não cercar, alguém desidrata a autoridade de um pai se você não entender que a educação é uma atividade de muitos atores. Essa aqui é um experimento que diz muito, né, Thalita, de que você não está educando sozinho. Você é um elemento importante na educação. Mas se você não escolher, você pode estar lá lutando contra a maré. E sabe o que eu pensei? Eu pensei que isso ocorre dentro de casa com pai e mãe. A dissonância entre uma ordem de quer dizer, você pode ter esse tipo de situação entre avós e pais, pai e mãe, um dá uma ordem, outro... E a criança absorve isso com muita facilidade. Rapidez, ela tem né? a capacidade de perceber essa dissonância e tira proveito da dissonância. Daquele que ela percebe que vai ser condescendente com a vontade, aquele que ela percebe que vai ser mais fácil dela conquistar o que ela deseja. Então, é muito perceptível. Mas este tipo de experimento eu fico com pena das crianças, porque gera um conflito, gera um estresse. E esse estresse, né, é um estresse que ao longo da vida é até necessário. Ele colocar em xeque, porque é nesse momento de crise, em que a obediência é desafiada, que os pais vão ter oportunidade de verificar se de fato eles estão aprendendo essas noções tão importantes de valores, de crenças, de fé. Mas é uma atuação delicada mesmo. Se observarmos, os pequeninos, todos eles se submeteram à influência da única adulta de quem eles tinham companhia. Porque, obviamente, uma criança vê no adulto uma autoridade. Um experimento original dá conta de crianças comendo marshmallow, mas elas ou não comendo, decidindo para comer ou não comer, mas elas ficavam num ambiente solitário. O adulto saía e ela tinha que decidir, e assim, mas o que eu quero pontuar é que assim, as crianças pequenininhas, nesse experimento, elas têm muito maior dificuldade, como vimos, e não é o mais interessante expormos as crianças pequenininhas a esse tipo de situação, justamente por essa confusão que causa. E isso é muito bom de a gente perceber isso nos cuidados mais essenciais, quanto menores, mais facilmente são influenciados. Tem um misto de sentimentos na cabecinha delas, né? Porque eu fiquei pensando aqui, nesse primeiro momento, a mãe disse não pegar, beleza, não vou pegar. Vem alguém, pega. Aí fica naquela, né? Aquela ansiedade, pega ou não pega, a mãe tá ali, pegou, comeu, tá. Aí quando a mãe chega, já vai batendo aquele sentimento tipo, puxa vida, né? Aquele, igual pecado na nossa vida. Não, aqui ali foi o desenho total do pecado. O desenho do pecado. Porque o tentador se fez doméstico.
Se fez familiar, é uma pessoa... E o ambiente também está doméstico, familiar. Então, a criança não ativou todos aqueles alertas de ver se estou num ambiente estranho, então é uma pessoa muito estranha. Não, ela é uma criança, tipo, que convive nos corredores da Novo Tempo, vendo alguém da Novo Tempo, e que não parece tão desalinhado com a vontade dos pais. E eu gostaria de destacar, não sei se vocês perceberam, mas a força do exemplo, porque sempre a adulta comeu antes. Ela incentivava e as crianças não cediam. Mas quando ela toma e ela come, aí sim as crianças se sentem mais motivadas a participar ali, né, E até da desobediência. O experimento foi feito no Éden. No Éden foi feito esse experimento. E até dentro desse ponto que o pastor Aleixo trouxe aqui também, que é um ambiente conhecido, é um ambiente familiar. Acredito que isso traz também, até mesmo para os abusos sexuais, os abusos, né, de crianças dentro de casa, que às vezes vem dentro de um ambiente familiar, um ambiente seguro, digamos assim, por alguém que... Predominantemente é conhecido da família. Predominantemente é conhecido. 60%, 70%, até um pouquinho mais conhecidos da família. Verdade. Na próxima quinta-feira nós vamos tratar desse assunto, inclusive um dos temas presentes aqui na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, como também obediência, desobediência, exemplo. Os pais e os filhos estão aqui nesse material que nós preparamos com tanto carinho para você. Bastante necessário que nós sentemos e conversamos sobre educação, sobre cuidado com a saúde mental dos pais, sobre o relacionamento com seus filhos, sobre como lidar no desenvolvimento dos filhos, o que eles devam saber sobre a autoridade dos seus pais, sobre como orientá-los também no desenvolvimento do próprio raciocínio, da percepção da vida, com conteúdo que nós vamos dividindo com eles à medida que fase a fase vai passando. Aqui nós falamos de sexualidade também, sobre o uso de telas. Tem a participação da doutora Thalita Silva também, que colaborou comigo quando eu estava produzindo esse material junto à Escola Bíblica, para você ter em casa 8 lições sobre educação de filhos, passeando por estes temas necessários. Você só precisa ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. É ligar, pedir e vai chegar na sua casa pelo correio. Vou repetir, 12 21 27 31 21. É isso, ó. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar trazendo aquele momento na prática. Até dar uma espiadinha ali. A câmera vai mostrar para você o que nós teremos na prática hoje. Você vê ao centro uma árvore e ao lado ali uma fruta boa, outra fruta ruim. E a gente vai trazer, exemplificando, para a gente compreender um pouquinho melhor, palavras que plantam. São plantadas aí na nossa vida, no nosso coração. Isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no seu Entre Família. É rápido e a gente volta já. Como dito, palavras que plantam. Plantam bem, plantam mal. Nós estamos falando de educação, do exemplo, aquela que arrasta. E nós vamos ser arrastados ali para um cantinho do nosso cenário para a gente fazer aqui o que nós normalmente chamamos de na prática. Vem para cá, Thalita, Robson Aleixo. Vem para cá também. Temos frutas boas e frutas ruins, né? O que a gente vai plantar na vida? O que plantaremos? Vamos ver aqui, Thalita, vem para aqui, pertinho de mim. Thalita, como é que a gente planta honestidade numa criança tão pequenininha? Ela vai entender o conceito? Bom, realmente para uma criança, até os 5, 6 anos, 7 anos, você ensina honestidade com exemplos práticos. Então você diz assim, nós somos, a nossa família, né, tem como valor a honestidade. O que é honestidade? Honestidade é quando você encontra alguma coisa do seu coleguinha caída no chão, você devolve para ele. Então, você tem que dar exemplos práticos. Honestidade é falar sempre a verdade. Então, você vai dando exemplos práticos para que ele possa perceber o conceito, né? Mas, acima de tudo, ele vai observar no cotidiano da família. Contudo, então, deixa eu só colocar 2 tipos de aprendizagem. Aprendizagem direta e aprendizagem indireta. Aprendizagem direta é aquela intencional que a mãe para ensinar, o pai para ensinar e fala, olha, honestidade é isso, e dá um exemplo concreto. Qual é a aprendizagem indireta? É quando ele vai observar nas atitudes do pai, quando o pai diz para a mãe assim, alguém telefona e diz assim, não, diz que eu não estou.
Diz que eu não estou. Ele está observando. Então, essa é a aprendizagem indireta, que é tão eficaz ou mais do que a direta, intencional dos pais. Então, sempre lembrando, até os 6 anos, por aí, com exemplos concretos. Você ensina a virtude e dá uma situação prática como exemplo para ele relacionar com o fato concreto. Isso pode acontecer até assistindo, sei lá, uma cena de filme, assistindo uma reportagem, algo do dia a dia também? Sim. E por isso que a gente fala da força da mídia, né? Da força, a mensagem passada por um desenho animado, por um filme. Eles aprendem, sim, com situações concretas, esse tipo de virtude. E aprendem o contrário também, que é a desonestidade. Eles aprendem muito mais pela aprendizagem indireta. Porque eu tenho a impressão que nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência vai ensinar, por meio da aprendizagem direta, intencionalmente, a desonestidade. Mas eles aprendem fortemente pela aprendizagem indireta, pela modelagem, a desonestidade pelas atitudes, observando. Eu diria assim, que nessa faixa etária até 3, 4 anos, a criança é uma esponja. Ela aprende muito mais pelo que observa do que pelo que você pretende ensinar por palavras. Então, ouvindo assim, não é, Aleixo? A gente entende o quanto a nossa construção em Deus se dá desta maneira. Deus deixa os pais nesse lugar, Deus deixa a igreja nesse lugar. O que dizer? Acho que são duas coisas muito importantes para serem ditas. Uma para o ser humano, imitar é tão característico quanto respirar. Por quê? O projeto que definiu a feitura do ser humano é façamos a nossa imagem. Então, ele nasce num plano de Deus de ser imitado. É assim, ser humano é assim porque ele foi criado a partir dessa ordem. A expressão imagem e semelhança no Gênesis é correlata a filho. Porque Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E depois o capítulo 5 diz assim, e Adão teve um filho, a sua imagem conforme a sua semelhança, e o chamou Sete. Tanto é que a relação de parecer e ser filho na Bíblia também são expressões correlatas. Jesus é plenamente Deus. Como que a Bíblia usa essa expressão? Filho de Deus. Quando ele quer dizer assim, vocês são filhos de Belial, filho da mentira. Ou seja, imitar, repito, faz parte da constituição humana. Ele é assim, se não estiver imitando um, está imitando o outro. Mas há uma outra coisa que a gente precisa pensar também. Contra muitas teorias correntes, desonestidade não se aprende. Porque nós somos por natureza caída, desonestos. Nós somos por natureza caída, mal. E muitas vezes o que nós estamos aprendendo é métodos. Você aprende como. Porque se você deixar uma criança e não for, como a doutora Thalita falou, intencionalmente mostrar a honestidade, a desonestidade vai aparecer inevitavelmente. Vai aparecer de uma maneira bruta, vai aparecer de uma maneira egoísta. Porque o que é a desonestidade? É o egoísmo não civilizado. É o egoísmo que não respeita um parâmetro civilizatório. Mas somos egoístas e esse egoísmo vai aparecer em algum dos pecados. Porque todos os pecados, eles são expressões de egoísmo. Todos. Matar, o roubar, o mentir, todos. É alguém se protegendo a despeito do próximo. Por isso que a palavra vai falar sobre regeneração, né? Da nossa necessidade de sermos regenerados, refeitos, porque a nossa degeneração vai nos levando aí para os frutos podres. Vamos pensar nos bons frutos, respeito. Penso eu que nós vamos seguir a mesma dinâmica de compreensão dada aqui. Só estou achando raiz, assim que vocês ficaram com as goiabinhas da hora. Você quer trocar? E a gente está com a goiaba. Você quer trocar? Vê aí o que nós temos correspondente. Podridão. Desrespeito. Desrespeito. A gente ficou com desrespeito. Respeito. Vamos seguindo o mesmo padrão? O respeito, eu diria que é o que mais envolve ainda as atitudes, né? Porque é nas relações. Eu vou usar uma palavra que é utilizada pela educadora norte-americana Ellen White, atmosfera. O respeito se reflete na atmosfera do lar. Então, criar essa atmosfera de respeito. Eu queria só pegar esse gancho do pastor Aleixo sobre esse pacotinho lindo que já vem com a natureza em rebelião. Então, os pais precisam ficar muito atentos, porque é exatamente nessa primeira fase que a gente se encanta com a criança, a gente se encanta com aquele presente que nós recebemos de um bebê lindo que é
sinônimo de ingenuidade, sinônimo de pureza aos nossos olhos. Porém, o pacotinho vem com uma natureza caída. Então, a educação é intencional, sistemática, e os pais precisam primeiro examinar-se a si mesmos, porque se não há respeito entre os pais, como é que eu vou ensinar respeito para uma criança? A criança percebe o clima, a atmosfera. Tem um autor que fala que eles são verdadeiros psicólogos, porque eles percebem o ambiente com muito mais clareza e facilidade do que nós imaginamos. Então, se há alguma coisa de todas essas frutas que eu diria que se ensina muito mais sem palavras, é o respeito. É interessante como as crianças, você falando isso, né? Que eles são psicólogos? Verdadeiros psicólogos. Verdadeiros psicólogos. Eles observam mesmo. Por mais que a gente tenta, às vezes, esconder um sentimento, talvez a gente não está bem, está tentando ali, já chega e fala, pai, você não está bem, né? Tá tudo bem e tal. Eles percebem. A gente acha que, não, por mais que tenha, às vezes, vamos colocar aqui um conflito dentro do relacionamento, não, mas estou tentando não passar nada para os meus filhos e tal, mas eles captam, eles sentem essa atmosfera, alguma coisa no ar tá rolando e não adianta a gente tentar esconder porque eles percebem, né? É verdade. Muito bem, vamos a mais um item aqui que nós temos, responsabilidade. O que nós temos aí, páreo contrário à responsabilidade? Acredito que seja a imprudência. Bom, responsabilidade, eu diria que uma das formas da gente ensinar é ensinar o serviço. Desde a mais tenra idade você pode ensinar o serviço. Se a criança de 1 ano e pouco, você diz que ela tem que juntar os brinquedos e colocar dentro da caixa, aquela é uma atividade que é ela quem tem que fazer. É ela quem tem que aprender. E você vai graduando conforme a idade, né? A responsabilidade. Mas eu diria que o serviço é uma das coisas que nós precisamos ensinar. Por exemplo, né? E por aprendizagem direta. É realmente parando e dizendo, olha filho, você que vai guardar os brinquedos aqui dentro da caixa. Cresceu um pouquinho? Você que vai arrumar sua cama. Cresceu um pouquinho? Você que vai colocar o lixo. Cresceu um pouquinho? Você que vai lavar o quintal. Enfim, é por meio do serviço. O serviço modela o caráter. Então, responsabilidade e serviço são duas coisas que estão ali lado a lado. Eu acho que é importante a gente dizer que, mesmo nesse modelo de família que a gente vive hoje, em que não existe nada, e nenhuma interferência e nenhum contato de responsabilidade e respeito para além desse núcleo familiar onde todo mundo se parece, a essência do egoísmo é tirar outro de qualquer atitude. Então você pega qual é a religião do jovem rico. A religião dele é uma religião cheia de regras e não tem ninguém. Não existe pessoas. Além dele, não existe ninguém. O que Deus faz? Acrescenta uma pessoa na fé dele. Olha, existe pobres. A religião do mestre da lei não tem ninguém. Existe o que eu faço para dar a vida eterna, mas não há pessoas nessa religião. Aí Jesus acrescenta o samaritano e ele vê que a religião com gente é chocante. Responsabilidade, serviço, respeito, tudo isso tem a ver com alguém. Então, quando a gente cresce sem pensar em alguém, o que a gente diz, e eu repito essa expressão, a gente sofistica o egoísmo. Mas ele vai aparecer. E o egoísmo pode se sofisticar de uma maneira tão profunda que a gente vê que a história da redenção ela é longa, porque às vezes você tem que dar um século para que a maldade apareça. Muito tempo para a maldade aparecer. E às vezes a gente olha assim, está dando certo, pensando em fazer algumas coisas dentro de casa, mas não há pessoas que são o alvo dessa atitude. Então, por que eu vou lavar a louça? Porque existem outras pessoas que precisam dessa louça limpa. E essa condição tem que ser ampliada. Então, eu, meu pai, meu irmão, e essa responsabilidade vai se desenvolvendo, meus vizinhos, a comunidade a que eu pertenço, o mundo. Porque senão, lá na frente, isso vira um beco sem saída. De modo ampliado, assim, só para a gente enxergar que há uma história, um processo em que nós tiramos as crianças do escondido da família, porque assim, a criança não tinha um lugar dela em essência, assim. Ela se vestia como, ela era um mini adulto, né? Se vestia como adulto, ela era excluída, ela não podia falar, ela não podia estar. Houve um processo de se desenvolvendo e a criança assumiu um lugar de protagonista na família. Então, ela já não segue exemplos, ela é quem dá o exemplo. Ela vai ditar o que come, o que vão comer em casa, ela vai ditar o que vai vestir.
existir. Tanto isso foi percebido que o Conselho de Propaganda no Brasil, num dado momento, há alguns anos, proibiu propagandas que oferecessem a criança como esse meio a ser capturado para alavancar as vendas. Mas ainda vemos essa educação muito centrada na criança hoje. O que se faz com isso, Thalita? Ele fala assim, é uma educação perversa. Porque é tão protagonista quando você tirar um leão da selva e colocar ele no zoológico para ele protagonizar. Bom, eu queria dizer que exatamente essa visão de criança como protagonista, como centro do processo, né, como há um psicólogo brasileiro que fala pequenos imperadores, são eles que regem as regras do lar, é contrário, totalmente contrário à nossa cosmovisão bíblica cristã. Mas isso é uma influência muito forte, isso eu digo no meio religioso do humanismo científico. Então, quando a gente vê o discurso do humanismo, é a criança protagonista. Por trás disso tem um pacote muito grave. Se a criança é protagonista, ela tem o poder de escolha. Ela escolhe se ela quer ser menino, se ela quer ser menina. Ela escolhe... Essas escolhas envolvem uma série de outras coisas que vêm por trás. Então, de fato... Isso é um processo assim de massificação, mas é histórico, que começa lá no século XIX, na verdade século XVIII, né? Nem estava correto que a criança não existisse, Nem. Ou seja, que ela não fosse vista, que ela não fosse ouvida, que ela não fosse considerada. Também, como não é esse contraponto visto hoje, em absoluto ela está correto, especialmente do ponto de vista de que essa criança deva ser ensinada a viver em sociedade, lembrando que não é ela sozinha, que ela não é o umbigo do mundo. A Bíblia é a Então, base a gente do precisa equilíbrio. considerar isso. A base do equilíbrio é a Bíblia, né? E a gente precisa, se não seguir, vai isso. Um extremo lá e outro cá. E lembrando que nessa construção de família, o pai, a figura do pai, tem a responsabilidade de representar os atributos de Deus. A autoridade do pai representa, não somente a autoridade, mas quando a gente fala de autoridade, é realmente a figura que representa a Deus em atributos como o amor, a confiança e a obediência. Então, a responsabilidade de representar a Deus para a criança é dos pais, é do pai principalmente, né, da figura do pai, mas na interação com a mãe, principalmente, ela vai compreender o amor de Deus. Enfim, ao mesmo tempo que você dá o protagonismo para a criança, você desidrata, palavra que eu gostei, que o pastor falou, a figura que representa a Deus na relação familiar. Então, o pai abre mão de representar a Deus e a criança assume o papel de Deus, protagonista. Ela passa a ser o Deus dela mesma, né? Mas vamos aqui, ó, essência, amor o pecado. e paciência. É o DNA que você do tem pecado. aí, Sereis Abinaldo? como Tenho Deus. raiva e tenho Põe separadinho. impaciência. Eu queria falar um pouquinho da raiva. Eu queria falar porque quando eu vi a pauta deste programa, me veio à mente uma cena que eu vi quando eu fazia o magistério no século passado. Lembra-me. Na década de 70. A professora pediu que eu fizesse um trabalho sobre imitação, que é o tema de hoje. E eu estava estagiando numa creche, num orfanato creche. Era orfanato porque ficava com crianças que os pais não tinham condição de cuidar e recebiam crianças que iam e vinham diariamente. E eu lembro de um bebê, de uma menina bebê, de 1 ano e... ela não chega, eu acho que ela tinha 1 ano e 2 meses. E eu falei para a cuidadora que eu precisava falar sobre imitação, se ela teria algum exemplo para me dar. E ela falou assim, eu lhe dou o exemplo dessa menina. A mãe vem aqui raramente, cada 15 dias, 1 vez por mês. E quando a mãe vem, sob a nossa supervisão, a mãe vai embora, ela pega uma boneca e começa a bater na boneca. Ou seja, ela imita a atitude que a mãe tinha para com ela quando estava aos cuidados da mãe. Então, uma criança de 1 ano imitando... Então, quando a gente fala de raiva, né? Talvez isso seja... Essa emoção, porque raiva é uma emoção, seja a que mais os pais têm que dominar na relação com os filhos, porque é natural que, sob algum mal feito, alguma desobediência, sob alguma... quando a criança faz deliberadamente, né, uma birra, vem o impulso de corrigir com raiva. E quando a gente corrige com raiva,
nós estamos pecando. Então, eu diria que esse é uma das emoções que os pais têm que manter sob controle no processo de educação. Nós somos muito afeitos a pensar amor como sentimento, e o pastor Aleixo sempre fala de amor comportamento, não é, pastor? Que se ensina amor amando. Exatamente. É isso? Amor é uma estrutura de existência. Deus nunca separou amor de lei. Se perguntar para Deus o que é a lei, ele fala, a lei é amar. Aí perguntar para ele o que é amar. Amar, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Portanto, o amor é mais do que se sente, ele não é uma emoção, ela não é um sentimento, mas ela é um modelo de existência. A gente existe dessa forma. E ele se apresenta em se comportar. E ele se manifesta no comportamento. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera. É só traço de comportamento, como sabedoria também. Sabedoria é um traço de comportamento. Você conhece um sábio pela maneira como ele se comporta. A Bíblia não fala de sábios calados. Ela fala de sábios em comportamento. Mas é aprendido. Sempre. Aprendido e transmitido espiritualmente. A neurociência explica que a criança que não se percebe amada se tornará um adulto incapaz de amar. Então, como a gente está falando... se o comportamento dos pais não transmitir amor amando essa criança, ela não saberá o que é amor. Deus escolheu que fosse assim. Na sabedoria dele, ele falou, vai ser por transmissão. Ele não se colocou, por exemplo, para pregar o evangelho. Ele cria o evangelho e fala, não prego, você transmite. Ou seja, nós somos o modelo do planeta que queremos. Aliás, deixa eu te falar uma coisa muito séria sobre isso, porque olha só, a gente falou algumas frases e o quanto a gente pensar nessas frases nos faz também refletir o quanto a gente precisa saber antecipadamente determinadas informações muito importantes que elas vão sim determinar decisões que a gente toma. Eu estou aqui diante de uma ira e a pergunta que eu devo fazer é: de onde vem essa raiva? Essa raiva é porque eu estou vendo uma injustiça e a injustiça me faz esbravejar? Ou essa raiva é porque meu ego foi ferido e eu tenho que me proteger? E quantas coisas a gente precisa entender, por exemplo, como fases das crianças e como a gente desenvolve elas e propõe atividades e comportamentos específicos para o momento em que ela está. A verdade é que ser pai, ser mãe, educar, influenciar, anota essa frase, promete para mim? É uma atividade sobrenatural que necessita de um auxílio sobrenatural, mas ele só vai acontecer quando a gente se sujeita a ter essa informação, esse comprometimento. Quando eu falo da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, nós estamos falando... Aliás, ela está aqui. Pais Preparados, Filhos de Caráter, nós estamos falando aqui, primeiro, de uma informação que vem com base numa verdade absoluta. Ela não é uma teoria da moda. Não é algo que você vai falar hoje e daqui a pouco alguém vai publicar algo e dizer assim, aquilo ali ficou obsoleto. Não, quem falou foi Deus, que criou todos os filhos. Olha só, isso é razão suficiente para que você pense seriamente na confiabilidade dessas informações. Segundo, a gente às vezes escuta algumas coisas e a gente não entende nada. Então, porque não veio de uma forma que vai entrar de cara na nossa vida. A didática e as perguntas que elas respondem são perguntas do dia a dia. E mais uma razão para você, ela é de graça. Vou repetir, tá bom? Ela não é de graça porque foi feito assim a toque de caixa, foi feito na boa, e ela custou muito caro. Ela é de graça porque você é caro, essa é a razão. Se você está com dinheiro hoje ou se você não tem dinheiro, isso não é uma razão para você não ter um material tão bom quanto esse. Um monte de coisa aí você só vai ter se você tiver dinheiro. Essa não é o objeto, esse não é o caso. É só você pedir. Liga pra gente, liga pra Escola Bíblica, se você preferir mandar uma mensagem, faça isso, mas liga pra gente e ao falar conosco na Escola Bíblica, você será muito bem atendido, preencherá um cadastro e a revista chegará até a sua casa. Pode esperar, nem o envio você paga, viu? Então peça a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que essa é uma atividade digna de você ter um bom preparo e garanto, Deus vai abençoar você. Aproveita aquele intervalo rapidinho para pedir a sua revista, então. Entre em contato com a gente pelo 12 0 operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a galera da Escola Bíblica. Faça já o seu cadastro e vai receber gratuitamente na sua casa Pais Preparados, Filhos de Caráter. Intervalo, então. Já estamos de volta. Deixa eu fazer um agradecimento
a você que é anjo da esperança, está fazendo com que mais um Entre Família esteja no ar, na telinha da TV Novo Tempo, levando um pouco mais de conhecimento e levando também esperança para muitos lares. O assunto que a gente está conversando hoje é um assunto de extrema importância. A gente sabe como você, pai, mãe, né, talvez os filhos já são casados, e aí tá vindo os netos e pode ensinar para os filhos, mas você sabe como é importante o exemplo que a gente deixa para os nossos filhos, a forma com que eles vão aprendendo através do que eles vão vendo a gente reproduzindo, e melhor, a gente agindo e eles reproduzindo através da gente. E a gente está aqui para falar para você que através de programas como esse, pessoas estão conhecendo mais sobre a educação dos filhos, recebendo materiais gratuitamente, como a revista que a gente tem oferecido, Pais Preparados, Filhos de Caráter, recebendo de graça em casa, e vários outros conhecimentos e forma de aprendizados que a Novo Tempo vem trazendo, porque nós temos os apoiadores chamados de Anjos da Esperança, pessoas que acreditam nesse ministério e apoiam financeiramente. 19 anos completando esse ano, esse ministério, e você que está com a gente desde o começo, ou está chegando agora, ou decidiu agora já se tornar um Anjo da Esperança também, fica aqui a nossa gratidão. Quer fazer parte também? Então, entre em contato com a gente por um dos nossos telefones para conhecer mais, ou mesmo, se já conhece e quer fazer a sua doação agora, chave Pix já aparece aqui na sua tela, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. 19 anos cumprindo essa missão junto com você de levar Jesus e esperança a mais lares. Seja você também um anjo da esperança. E bora continuando com esse assunto tão importante aqui no nosso programa de hoje e interações também. Vamos lá, Nice Andrade de Serra, no Espírito Santo. Boa tarde, meus amores. Minha tarde fica muito mais alegre com vocês. Obrigada, Nice. Coisa boa, hein? Quando perco um dia do programa, sinto meu dia incompleto. Olha só, apaixonei em você, Nice. Sempre ensinei meus filhos a falar sempre a verdade, não aceito a mentira. Hoje, meu filho, com 22 anos, me deixou muito triste. Semana passada, ele disse que estaria indo à igreja, mas o colega de trabalho o convidou para ir à igreja católica e ele estava indo escondido de mim, até que eu descobri. Fiquei muito triste, pois meu filho me escondeu algo que sabe que eu não concordaria e quebrou algo que sempre preservamos em nossa família. Pastor Robson. Acho que tem algumas coisas aí. A primeira é, quer a gente goste ou não, embora a gente sempre espere, nós estamos criando indivíduos. Indivíduos decidem e devem decidir livremente. Me falaram, eu li uma frase no livro antigamente, e eu gosto dela, embora ela pareça exagerada, que educar ou ser pai é a arte de se tornar desnecessário. Não significa que você é descartável, mas significa que você tem que gerar autonomia, e ele decide. Jesus, o Criador de todo o universo, perdeu 1/3 dos filhos no mesmo tapa, no mesmo episódio, porque eles decidem. E muitos que decidiram se afastar dele aqui na Terra também decidiram voltar. Então, seu filho está tomando uma decisão. E a decisão dele deve ser consciente. O que eu diria para você fazer? Se você acredita que o que você está fazendo de fato é a verdade, mantenha a luz acesa na porta. Porque se um dia ele decidir que ele vai voltar, a pior coisa que ele pode ouvir é um dedo na cara dizendo, não falei e tal. Se ele decidir voltar, o que faz o filho voltar é certeza que vai ser recebido. Então isso é muito importante, que ele seja recebido e que você vai cumprir sua missão, sua função de mãe o tempo todo. E ele vai decidindo. Assédios nós teremos sempre. Isso acontece. Assédios nós teremos sempre. E nós, enquanto seres humanos, vamos passando por várias fases da vida. Ele está passando por uma. E ele deve confrontar, ver o que existe de contradição, o que não existe, o que é real, comparação. Nessa educação, há que se colocar espaço para que ele pudesse ter a liberdade de dizer para ela de algo que ele estava sentindo, conversando com seu colega, sendo influenciado. Então a gente pensa assim, eu estou criando meu filho para a igreja, na igreja, e eu não admito que ele tenha essa capacidade de escolher, de decidir, ou até de ser influenciado a pensar em outro aspecto por essa religião. Isso é algo para a gente comentar. A segunda que eu queria levantar é que ele não está indo com um amigo para uma boca de fumo.
ele está conhecendo uma denominação e o seu amigo, talvez seja o seu melhor amigo, está indo àquela igreja. Ou seja, calma, mãe, calma, né? A surpresa dela de ele ter escondido, mas às vezes um filho esconde alguma coisa da gente porque a gente não deu espaço para que ele pudesse ser transparente. E existe algo tremendo aí nessa fala que eu espero que não seja o seu caso, mas ela pode parecer. Religião de Cristo, ela é baseada na verdade de Cristo, revelada a verdade de Cristo a partir da sua palavra. Se você cria uma pessoa e essa pessoa tem como única razão permanecer numa fé, porque é tradição da família, você pode estar criando uma bomba para si mesmo. Porque em uma hora ele vai ser confrontado com um argumento que ele nunca teve e o argumento implodiu a tradição. Então pode ser, eu não sei de qual religião é a sua, que você também esteja na sua igreja por um motivo errado. Se você é porque você herdou dos seus pais, então o que você deve herdar dos seus pais é o conhecimento da verdade e não uma tradição como assar pão no Natal. E eu gostaria de destacar que questões de valores morais e questões de fé, nós crescemos também na medida que somos submetidos a dilemas e a provas. Então, quando um jovem nessa idade, é a idade que ele está tendo o cérebro dele amadurecendo a última parte, que é essa parte aqui da frente, né, o córtex pré-frontal, onde ele tem necessariamente que assumir posições que são, a gente chama, né, na teoria do desenvolvimento da fé, queimar pontes. A posição de um jovem a partir dos 21, 22 anos, ele tem que assumir suas crenças. A construção da cosmovisão se dá a partir dos 17, 18 anos. Então, com 21 anos, ele tem que assumir que profissão eu terei, com quem me casarei, ou começa a escolher as namoradas, e quais as crenças que eu assumirei. Serão as crenças da minha família, sim ou não? Então, todo jovem tem que queimar pontes. Quando ele queima a ponte, que é tornar-se um indivíduo, ele rompe com a família, nós desejamos que deste lado ele assuma as crenças da família, que desse lado da ponte ele continue honrando o legado da família, mas necessariamente não, né? Só que não é mais da família, mesmo que ele mantenha a mesma experiência religiosa da família, e a família dele mantenha-se na mesma denominação, tem que ser por conta dele mesmo, não por respeito à mãe. Né? Então, esse processo que esse jovem está passando é um processo natural, saudável, necessário. Ele tem que construir as suas crenças, a sua fé. Então, os dilemas contribuem para isso. E os pais, ao máximo seguros de que o que entregaram como base, como estrutura, tenha sido dado. Mas agora ele é um jovem, quase um jovem adulto, que está fazendo essas perguntas e indo em busca de respostas. Conversar, abrir o diálogo, dizer de você e ouvi-lo também, isso é fundamental. Temos mais interações, Abinal? Temos sim, temos mais aqui. Ó. Poliana Silvestre diz assim: minha filha imita muitas coisas que eu faço e que meu marido faz também. O jeito como coloco os sapatos juntos perto da porta da entrada da casa, o jeito de arrumar as coisas na mesa para comer, o jeito de falar, as expressões de Minas Gerais. É muito engraçado como ela observa e imita tudo. E agora está numa fase em que quer se vestir igual a mim também. E dá risada, né? Poliana, abraço para você, abraço para a filhota aí também. Com certeza essa criança deve ter menos de 7 anos. Uhum. Com certeza. Porque é a fase que os pais são os heróis e eles imitam assim, porque depois dos 7 anos aí já começa a enfraquecer um pouquinho essa necessidade de imitar a mãe, ela começa a olhar para os outros, sai do egocentrismo exacerbado da primeira infância, começa a olhar para os outros e aí entra a força da escola, né? Ela vai talvez se vestir um pouquinho mais parecido com a professora do primeiro ano, do segundo ano. Então só de ler a descrição já dá para perceber mais ou menos a faixa etária, porque é um tipo de reação. Mas tem uma coisa que ela falou aí que eu gostaria de destacar. As expressões de Minas Gerais. A neurociência mostra que o sotaque da mãe é percebido a partir do ventre, da vida intrauterina. E tanto o tato quanto a audição se desenvolve a partir da 30ª, ou estão maduros a partir da 30ª semana da vida intrauterina. Então, é muito interessante porque quando ele vai aprender a falar,
Na verdade, ele vai adquirir o sotaque da mãe, porque desde o ventre ele já identifica a voz da mãe. Então, Minas Gerais, o trem, o ai, todas essas expressões já está ouvindo aqui dentro. Olha que influência silenciosa, não é? E a fala se aprende por modelagem, por imitação. Puxa, que lindo. muito legal. Eu acho importante lembrar a essa mãe, a outras que estão se regozijando, outros pais, com o fato de o filho imitá-lo, é muito bonitinho. Mas eles vão deixar essa imitação para ganhar a sua identidade. Você, pai e mãe, precisa estar educado para isso. Porque senão é você quem vai se decepcionar, se frustrar, mas vai fazer parte desse processo. Aproveite e pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, tá bom? 21, 27, 31, 21. Já passei por essa fase, viu? Que Samuel queria andar sempre igual a mim, né? E às vezes até ele, quando era menorzinho, ele falava, pai, que todo mundo fala que a gente é muito parecido. E é. E aí ele falava, pai, ó, vamos colocar a mesma roupa, vão até achar que eu sou você, que você sou eu, e ficava naquela, né? E agora? E agora não, agora tem o estilo dele, o jeito dele, filho, ó, não, pai, o cabelo às vezes vai ajeitar, não, pai, deixa assim, filho, coloca tal roupa lá, não, e já tem o estilo não, e fala dele. sério, não teve um momento que você e Eliane pensaram assim, puxa, o que aconteceu? Cadê aquele menino? Pais Preparados, Filhos de Caráter, liga e pede a sua também. Vamos a mais uma interação. Daniela, de Salvador, na Bahia. Um grande abraço para Salvador, 95.5 FM, a rádio Novo Tempo, Salvador. Linda. Tenho uma filha de 4 anos e o que observo com o exemplo de nós, pais, refletido nela é a oração. Ela é quem puxa a oração nas refeições, ora antes de dormir e nos cultos familiares, sempre quer participar com uma historinha na oração. Louvo a Deus por esse amor ao Senhor que ela já tem desde pequena. Gosto muito do programa. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Daniela. Eu destacaria a palavra amor. Louvo a Deus por esse amor ao Senhor. Há um trecho do livro Orientação da Criança, onde perguntam quando um bebê aprende a amar a Jesus, uma criança aprende a amar a Jesus. Tão logo ela aprenda a amar a sua mãe e perceber que a sua mãe ama a Jesus, ela também ama Jesus. Então, o que é amor? Vejam que interessante. Amor é uma coisa abstrata para um bebê. O amor é a sensação de bem-estar que aquela pessoa lhe oferece. Porque até os 6, 7 meses de vida, para o bebê, a mãe é a extensão dele. A mãe e ele são um só. Mas aquela sensação de bem-estar dada por aquele adulto é amor, né? Aquele cuidado. O seio que amamenta, a fralda trocada, as necessidades supridas, o banho, aquilo lá é o comportamento de amor, é o amor em ação. Então a criança entende amor por ação. A partir dos 7, 8, 9 meses, ele já sabe que o corpo da mãe, a pessoa mãe, não é ele. Mas ele necessita ainda daquele aconchego, daquele envolvimento. Então, o amor é esse envolvimento. E quando você fala amar a Deus, né? O que é amar a Deus? A mãe ama e ele percebe o amor da mãe, ele consegue relacionar isso ao amor a Deus. É impressionante como a gente vê isso claramente. Os filhos reproduzem, questões espirituais se reproduzem por imitação. Lindo. Thalita, nós fizemos alguns programas de consultório de família, um deles foi esse assunto espiritualidade, como ensinar fé para as crianças e foi uma conversa maravilhosa. Está lá no canal do Consultório de Família no YouTube. Obrigada, minha amiga, e até um próximo, que teremos outros. Pastora Arleixo. Você já teve a curiosidade de olhar para o céu estrelado num dia de inverno? Ou num momento em algum lugar que você esteve que permitia, tinha uma escuridão suficiente para ver aquelas estrelas todas brilhando? É uma atividade muito legal. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso junto com uma criança, com os filhos. É muito bom apontar e ver estrelas. É que quando a gente também está vendo estrelas, elas parecem tão pontinhos, né, brilhantes, elas parecem tão pequenas e olhando, elas são menores do que as coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, você pode estar do lado do carro e o carro é para você e para a criança muito maior do que a estrela que está aparecendo no céu. E é possível que se você olhar direito,
ou tiver um instrumento adequado para perceber, você vai ver que aquilo nenhuma estrela é. Aquilo é uma galáxia. Ou olhando para aquela Mariazinha lá, aquela estrelinha perto das Três Marias, ela é só um pontinho, mas aquilo ali é Betelgeuse. Betelgeuse tem uma massa 900 vezes maior do que o Sol. Ou um pontinho que mal dá para ver daqui, mas indo um pouco mais para o norte, a gente vai ver que é o maior, que é uma estrela tão grande, que uma volta numa velocidade de 1000 km por hora, alguém levaria 1100 anos para completar uma volta. Mas é uma estrelinha. E como que a gente vê a grandeza do céu? Por meio de telescópios. Porque a olho nu, nada que é grande do céu parece de fato do tamanho que ela é. Olhando para o céu a olho nu, nós vemos pontinhos e aquela grandeza não nos parece. Assim é Deus. Deus escolheu não ser visto na sua grandeza a olho nu. Porque quando falamos da abstração de Deus, de um Deus que é conhecido por alguma página, por uma teoria teológica, por uma elaboração, ele não é muito maior do que as outras coisas que nós mostramos. Mas quando Deus é visto nas atitudes das pessoas, de um pai, de uma mãe, quando esse amor, como você acabou de ouvir aqui, é experimentado num toque, o abraço de Deus, quando é sentido no calor de um abraço de um pai, de um amigo, isso é Deus sendo visto e não sendo visto a olho nu. Você foi criado para ser o telescópio de Deus, para que Deus seja sendo visto através de você, tenha o tamanho real. Deus, quando é visto por meio de nós, ele é visto na sua realidade. Ele é muito maior do que um verso, que uma página. Mas o Deus do abraço, o Deus do perdão, o Deus da atitude, o Deus da obediência, o Deus do caminho. Ele é um Deus real e acredite, ele é bem grande. Lindo. Muito bom, gente. Vem aí o Vida e Saúde, meus amores. Coladinho com a gente, terça na cozinha, falando sobre clássicos. Arroz e feijão. É dia de muita comida gostosa, com boa, arroz e feijão. Aquele aconchego. E amanhã, qual o bicho de estimação ideal para sua casa? Vamos falar sobre bichinho de estimação? Amanhã aqui no Entre Família. Que não me dê trabalho. Vai ter bichinho aqui, hein? Beijo, meus amores. Valeu, gente.